Eu vou ser racista e essa sou eu e eu vou logo mostrar esse lado pra vocês. Eu sofro bastante perseguição. Pode gravar, grava, moça. Eu não tenho medo de me aparecer, não. Eu era muito perseguida na faculdade. Eu falei na frente da sala, eu, Tayane Smith, sou tão poderosa que a sala toda precisa se unir contra uma pessoa. Parece que a casa caiu de vez e a Tayane não para de se afundar. Ela e o marido dela se solidarizaram de me proporcionar junto. Se eu for pedir iFood, gente, vai ser muito gasto, entendeu? Fazer uma alimentação por dia pra mim tá bom. Você lembra da menina que deixou o amigo pra trás, lá na trilha do Pico do Paraná? Pois é, esse aí foi um dos casos de sobrevivência mais absurdos e mais revoltantes que a internet já viu. Lá, Roberto teria passado mal, chegou até a vomitar. Ainda assim, segundo ela, ele aparentava estar em condições de retornar. Por que você pegou esse atalho sem ele? Tipo, é meu estilo de vida e eu gosto dessas coisas, entendeu? Aí eu peguei o ritmo do especial dos 3 corredores e vim. Mas você estava com ele, não com os corredores. Nesse caso, parece que o karma veio e veio muito rápido, porque 7 meses depois, a situação da Tayane tomou proporções inimagináveis. Você está diante de um verdadeiro colapso. O Ministério Público bateu na porta dela, a conta do resgate finalmente chegou e enquanto na televisão ela aparece aos prantos, com uma feição abatida, reclamando de depressão e afirmando que mal tem o que comer, mas nas redes sociais dela, a realidade que ela está exibindo é completamente oposta a isso. Eu cheguei aqui em Porto Velho, deixei minhas coisas no hotel, tomei banho, aí eu fui jantar. Aí, no restaurante, eu conheci uma pessoa. Viagens, acampamentos, restaurantes japonês e até um suposto envolvimento em novos crimes de agressão e racismo. Hoje você vai entender exatamente o quão fundo é esse poço. Você vai descobrir por que as redes sociais não só aumentaram, mas evidenciou o comportamento sujo de alguém que se recusa a assumir os próprios erros. Nós precisamos entender que ela era só uma menina, 18 anos. Há um machismo estrutural, um entendimento de que a culpa vai sempre recair sobre a mulher. Seis meses depois do Brasil inteiro acompanhar o resgate milagroso do Robertinho, que sobreviveu 5 dias perdido na mata, a Tayane resolveu quebrar o silêncio. Só que, novamente, não para pedir desculpas. Ela foi à TV, foi no programa Balanço Geral e adotou uma postura da figura mais frágil, bem mais injustiçada. Alguém que, segundo o relato dela, a vida teria virado um inferno por conta das perseguições. Eu sofro bastante perseguição. Muitas pessoas me ameaçam, fazem julgamentos, né, sem saber da história. Eu recebi até mensagens falando ansiosa pelo teu suicídio, quando que tu vai tirar tua vida. Só que antes de eu te contar como que a casa caiu de vez, a gente precisa voltar a fita rapidinho para você que caiu de paraquedas nesse vídeo. Dezembro de 2025, lá no Pico do Paraná, a montanha mais alta do sul do Brasil. A Tayane, que na altura tinha 18 anos, subiu a trilha com seu amigo Betinho. E o que aconteceu ali, cara, foi o que gerou essa história toda. Porque no meio do caminho, enquanto eles subiam, eles se separaram. Lá, Roberto teria passado mal, chegou até a vomitar. Ainda assim, segundo ela, ele aparentava estar em condições de retornar. Dava pra ver que ele tava um pouco fraco pelo fato de ele cair bastante na trilha, tipo, mas pelo fato de ser escorregadio. Tem muito limo, pela chuva, molha muito barro, mas não aquele ponto de, eu tô fraco, me ajuda. Ele nunca pediu ajuda nem nada, ele vomitou e continuou a trilha e desceu normal. E foi no momento que eu encontrei 3 corredores que estavam com mochila de água, de ataque. Então, e eles são o mesmo passe que eu, o mesmo pique. Então eu falei, Roberto, deixa eu passar na sua frente, você tá muito lento. Eu passei na frente dele e eu continuei o caminho com os 3. Só que ao invés de buscar ajuda, a Tayane simplesmente desceu a montanha, foi embora e deixou o cara pra trás. O Betinho ficou 5 dias perdido na mata, sem equipamento. O bicho teve que lutar pela sua própria vida e ele só sobreviveu por causa de um verdadeiro milagre. O Brasil inteiro se voltou contra a Tayane nesse momento, não só por conta do abandono, mas principalmente pelo que veio depois. A postura dela de deboche absoluto, usando das mídias para tentar hypar, o tempo inteiro se envolvendo em uma nova polêmica e pelo que definitivamente também era nítido que ela não tinha nenhuma gota de remorso. No momento não, eu fui lá pra cima com o intuito de relaxar, né, meu corpo, ficar feliz e dormir depois. Mas não, gente, foi totalmente broxante. Ele foi totalmente broxante pra mim desde da trilha, porque, como eu falei, não passa segurança nem nada com uma mulher, entendeu? Então, e mesmo se eu quisesse, não ia rolar nem nada entre eu e o Roberto, porque eu me troquei na frente dele, eu fiquei totalmente nua na frente dele. E eu dormi do lado dele tudo, em nenhum momento ele chegou a ver com safadeza pra cima de mim, tentar me atiçar, nem nada, tipo, nem na minha frente ele quis se trocar também de roupa, nem nada. E aconteceu tudo isso, gente, então o que eu tenho na minha mente? Que talvez o Roberto pode ser virgem, não sei. Porque eu até fui com intuito, gente, assim, de
Laudo, né, que não foi à toa que eu levei um pacote de 8 camisinhas. Aí, mas chegando lá, eu falei que totalmente broxante, foi broxante demais, e eu só queria mesmo chegar. Eu tô merecendo, eu só quero chegar no Pico Paraná, cumprir a minha meta, descer e vida que segue. E depois desse monte de reviravoltas, ela até tentou começar sua vida de novo, cursando biomedicina lá em Manaus. Mas sabe o que aconteceu? A turma inteira se virou contra ela. Eles fizeram um abaixo-assinado, pressionaram a coordenação e transformaram o ambiente em um campo minado. Pode gravar, grava, eu não tenho medo de aparecer, não. Eu tenho orgulho de falar, eu estudei, eu apresentei. Agora você tem a cara de pau de falar que a gente tá desorganizado, que você não Nas palavras da própria Tayane, enquanto ela estava aos prantos na TV, os colegas da turma viviam mandando ela, abre aspas, ir fazer uma trilha. Você começou uma faculdade de biomedicina? Eu fiz um período de biomedicina, só que eu era muito perseguida na faculdade. Lá? Como é que eram essas perseguições? O que acontecia lá? Elas ficavam me acusando que eu tinha abandonado ele. Ficava falando pra eu ir embora da faculdade, pra eu fazer uma trilha, que era pra eu desistir da faculdade. Eu não era bem-vinda lá. O Roberto, em nenhum momento, usa a rede social dele pra me defender, falar bem assim, ela não aconteceu missão de socorro, ela ficou todo o tempo na base colaborando. Pode até ser que eu não tenha entendido direito o que aconteceu aqui, mas como o Robertinho não foi de arrasta pra cima, essa brincadeira falando pra ela ir fazer uma trilha é comum porque ela ficou extremamente conhecida por conta da bendita da trilha, correto? Mas se você sentiu pena e acha que a brincadeira é pesada demais, dá uma olhada na próxima peça desse quebra-cabeça. A Tayane vende a imagem de uma menina acuada, mas quem acompanha nas redes sociais vê outra coisa completamente diferente. Na própria faculdade, antes dela ser expulsa pela rejeição da turma, ela gravava vídeos debochando das pessoas. Ela, inclusive, chegou a se levantar na frente da classe, bateu no seu peito e disse: "Eu sou Tayane Smith. Eu sou tão poderosa que a sala precisa se unir contra uma única pessoa." Fecha aspas. Você estava sentindo pena? Calma que as coisas pioram, porque o ego dela é tão grande que ela simplesmente não recua. Na cabeça dela dá pra perceber que ela se acha aquela protagonista do filme, a intocável. A sala quase toda, né, tá lá dentro para fazer uma reunião, abaixo-assinado para me retirar da sala, porque estão sendo incomodadas com minha presença. Gente, eu me levantei, eu falei na frente da sala, eu, Tayane Smith, sou tão poderosa que a sala toda precisa se unir contra uma pessoa. É quase a sala toda contra mim. Mas se a Tayane achou que o problema dela se resumia ao cancelamento no Twitter e aos alunos da faculdade de cara virada, ela estava completamente enganada, porque a vida real bateu na porta dela. E nesse caso, meu amigo, não foi com textão de internet, não foi com cancelamento, veio com uma intimação direto na porta dela. Pensa comigo aqui por um segundo. Quando o Betinha ficou perdido, o estado do Paraná precisou montar uma operação de guerra, correto? Correto. Foram alguns dias de buscas, dezenas de homens do Corpo de Bombeiros mobilizados, cães farejadores, até voo de helicóptero, cara. Isso aí com certeza custa uma pequena fortuna aos cofres públicos. E como a investigação apontou que a Tayane desceu a montanha e foi completamente omissa, demorando para acionar o socorro, o Ministério Público entrou na jogada para cobrar a responsabilidade legal dessa negligência. Para o MP, então, ela teria cometido esse crime de omissão de socorro, que significa que ela poderia ter ajudado o amigo Roberto Faria Tomás, poderia ter prestado alguma assistência a ele, mesmo sem risco pessoal, e teria optado por não fazer isso. Então, mesmo após a constatação da situação de vulnerabilidade da vítima e dos riscos que ele corria, mesmo assim, segundo o Ministério Público, ela teria decidido, então, não ajudá-lo. Inclusive por saber que ele, durante a subida da trilha do Pico Paraná,
passou mal, vomitou, teve alguma dificuldade para caminhar também, ela teria presenciado tudo isso e mesmo assim o deixou sozinho na trilha. E para evitar que ela respondesse de forma criminalmente severa, o MP, o Ministério Público no caso, né, deu uma colher de chá para ela e ofereceu um acordo. Basicamente, era uma saída pela porta da frente, onde os termos eram muito claros. Ela precisaria pagar os custos do resgate para os bombeiros, o que daria mais ou menos uns 10 mil reais, e além disso, ela teria que pagar uma indenização financeira ao Betinho, a verdadeira vítima da situação. Muita gente na internet disse que era a chance perfeita para Tayane assumir o erro, pagar a conta que ela ficou devendo e virar a página de uma vez por todas. Só que, meu irmão, aparentemente, não existe um capítulo da novela da Tayane que possa ser resolvido com a maturidade ou com a seriedade necessária, porque o que veio a seguir foi loucura. Nós, de pronto, juntamos a petição dizendo que não aceitamos nenhum tipo de acordo com o Ministério Público. Nós vamos nos defender e a verdade virá à tona, como está vindo. O Ministério Público oferece um acordo para ela de restituição de valores aos bombeiros, de serviços comunitários no Corpo de Bombeiros por 3 meses e, pasme, uma indenização à vítima desse caso, ao Betinho, que sempre se coloca como um coitado. Entra em cena o advogado de defesa. O advogado da Tayane não só recusou o acordo com o Ministério Público, mas ele foi para a televisão dizer que não vai pagar um único centavo, nem para os bombeiros, nem para o Betinho, e a justificativa que ele tirou da cartola para tentar limpar a barra dela é uma das maiores piadas jurídicas do ano. Presta só atenção no que ele falou. Nós precisamos entender que ela era só uma menina, 18 anos. Há um machismo estrutural, um entendimento de que a culpa vai sempre recair sobre a mulher. Nesse caso não foi diferente, né? Culparam a mulher e elevaram a quase um santo, o tal Betinho. Ele afirmou que a Tayane, que na época tinha apenas 18 anos de idade, ela só está sendo julgada e tratada dessa forma por conta do machismo estrutural da sociedade. Segundo o advogado, a culpa só caiu sobre os ombros dela porque ela é mulher, e o Betinho, ele virou uma espécie de ser intocável no meio desse caso todo. Sejamos sinceros aqui, cara, vamos colocar os pingos nos is. O Betinho quase morreu no meio do mato. Se o cara não voltasse 5 dias depois, mancando sozinho, provavelmente a gente nem teria encontrado ele ainda. O mano teve que beber água suja, ficou desidratado, lutou pela própria vida por alguns dias e a postura dele, depois que tudo aconteceu, deu um certo crédito pra ele com a comunidade. Era o justo, no mínimo. A revolta com a Tayane não tem nada a ver com o fato dela ser mulher. Tem a ver que ela simplesmente deixou o cara pra trás, abandonou o mano, cruzou os braços e lidou com isso tudo com a perfeita arrogância que só um sociopata seria capaz. E eu não tô falando que ela é sociopata, mas estão tentando colocar a culpa no machismo, quando na verdade a culpa foi só da desumanidade dela. E através de uma irresponsabilidade de um estudante de salva-vidas, aconteceu tudo isso. E eu acho, e como o Ministério Público levantou lá, que eu tenho que pagar os bombeiros, sendo que o bombeiro não estava fazendo nada mais além do que a obrigação deles de resgatar uma vida. Mas em relação ao silêncio do Roberto, isso me entristece demais, de ele estar querendo apenas se beneficiar, não está querendo ligar a imagem dele em minha defesa, porque se ele ligar a imagem dele em minha defesa, ele vai sofrer ataque de pessoas que estão do lado dele, vão querer julgar ele. E o que a família admirável está escondendo de todo mundo é que o Roberto, ele é usuário de droga, ele é dependente químico de maconha. Como você bem viu, aquilo que deveria ser um motivo de reflexão, de vergonha, virou combustível para o próprio ego da Tayane. A internet vai sempre premiar a polêmica. E a Tayane, de certa forma, se viciou na atenção, porque o comportamento dela não melhorou depois do Pico do Paraná. Pelo contrário, ele simplesmente envelheceu como leite, porque para manter o holofote, a Tayane assumiu de vez a persona da vilã intocável e começou a acumular uma série de bizarrices. Ela filmou um homem sendo espancado na rua, o que é uma verdadeira tentativa de homicídio, no caso, da pessoa que estava espancando o homem, né? Ela estava só filmando. Só que ela usou isso aí para ganhar algumas views e também riu da situação. E se você acha isso aí pouco, tem outro vídeo da Tayane rebatendo algumas críticas, onde ela teve a audácia de afirmar com todas as letras: se a pessoa for de uma tonalidade diferente e vier falar coisas para mim, eu vou ser racista mesmo. E essa sou eu. Fecha aspas. Cara, você não ouviu errado. Essa aí é a garota que estava chorando na TV, dizendo que tá depressiva por causa dos julgamentos. Isso aí foi aquele prato cheio na mão da comunidade, porque tá todo mundo falando que não tem nada a ver com depressão. É nada além de puro desespero por atenção e relevância. Se a pessoa for de uma tonalidade diferente e vier falar as coisas pra mim, eu vou ser racista, e essa sou eu, e eu vou logo mostrar esse lado pra vocês, já que
eu meti as caras aqui nos stories pra falar as coisas, eu vou falar sobre a pessoa que eu sou e como eu falei, segue quem quer e quem não gosta, pronto. E é isso. E o prêmio de hipocrisia do ano vai para a gestão financeira da Tayane. Nos stories, ela aparece chorando, mostrando um prato de arroz com bife e farofa, dizendo que alguém deu para ela e que graças a Deus porque ela estava passando necessidades. Aquele velho discurso de que só come uma vez por dia porque pedir iFood é muito caro, que tá desempregada. E eu fico feliz que tem gente que se preocupa comigo, gente. Eu conheci uma pessoa no pior momento, gente, da nossa vida. E ela e o marido dela se solidarizaram de me proporcionar janta. Se eu for pedir iFood, gente, vai ser muito gasto, entendeu? Fazer uma alimentação por dia pra mim tá bom. Eu tenho certeza que você que tem bom coração vai olhar pra essa situação e vai falar assim, cara, essa situação aí tá pesada até pra Tayane. É de cortar o coração, né? Errado, meu amigo. Alguns dias depois, onde que a Tayane, que estava comendo só uma vez por dia, estava? Pois é, meu brother. Ela estava viajando. Ela apareceu gravando vídeos toda sorridente lá em Porto Velho, Rondônia. Inclusive, ela tinha acabado de sair de um restaurante de sushi e estava flertando na rua com um moleque de 19 anos que ela tinha acabado de conhecer. Hoje eu fui no sushi, né? Jantar. Eu cheguei aqui em Porto Velho. Deixei minhas coisas no hotel. Tomei banho, aí eu fui jantar. Aí no restaurante eu conheci uma pessoa. Sabia que eu não perguntei teu nome? A gente conversou. Pedro Vasconha. Pedro Vasconha? Gente. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Isso aqui é o Pedro, eu conheci. Ele tem quantos anos? 19 anos. Eu sou mais velha que você, eu tenho 20. Um aninho. Nos posts, ela anda pelas praças, grava um pequeno tour de viagem para os seus seguidores e foi aí que levantou a pergunta: se há pouquíssimos dias atrás você estava passando necessidade, comendo uma vez por dia só, como é que você arrumou grana para ir para um restaurante japonês, fazer uma viagem? De certa forma, a pergunta é até válida, porque nisso aí envolve passagem, envolve hospedagem, teve o rodízio de sushi, teve o advogado particular que até recusou o processo lá, o acordo do Ministério Público. Por mais que seja possível fazer esse tipo de coisa, como ela se demonstrou estar sem nenhum centavo, nem para comer, como é que essas coisas aconteceram? De onde veio grana para isso? E no meio dessas viagens, ostentando uma vida que ela fingiu não ter, a Tayane decidiu que era uma boa ideia acampar de novo. E o que aconteceu? Parece que o karma tava realmente só esperando uma chance, porque ela quebrou o pé, ficou inteira machucada, cheia de hematoma nos braços, nas pernas, gravou stories, chorando de dor, desesperada, no meio do nada de novo. E enquanto tem muita gente falando que isso aí foi karma, que foi só ela pagando pelo que ela já fez anteriormente, tem uma outra parcela levantando a teoria de que talvez ela esteja levantando a carta que mais fez ela ficar conhecida só pra ela voltar a ter relevância de novo. Como se dessa vez ela fosse o Betinha, só que não abandonado, mas sofrendo pelo acaso mesmo, entendeu? Eu tô chorando de dor, Evandro. A situação da Tayane não tá piorando porque a internet foi machista, cruel ou porque tem um complô contra ela. A situação só piora porque ela vive um loop infinito de más decisões que são completamente impulsionadas pelo seu ego. Quando a vida tentou dar uma lição no caso do Pico do Paraná, ela preferiu a soberba. E o resultado? O Estado tá cobrando, a faculdade rejeitou, a reputação dela tá afundando cada vez mais e a saúde mental, pelo que tá parecendo, não tá lá essas coisas. E no final das contas, parece que essa situação só ensinou uma coisa pra todo mundo, né? Não dá pra sustentar máscara por muito tempo. E no caso da Tayane, meu amigo, foi até rápido demais.